Leitura que serve de base para esta reflexão do Salmo 22, que diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de minha salvação as palavras de meu gemido. Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram, e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam. Confiaram em ti e não foram envergonhados. Mas eu sou verme e não um ser humano, afrontado pelos homens e desprezado pelo povo. Todos os que me veem zombam de mim, fazem caretas e balançam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, Ele que o livre. Salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és o meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me ajude. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeia. Traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Os meus inimigos estão olhando para mim e me encarando. Repartem entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em me socorrer. Livra a minha alma da espada e das presas do cão, a minha vida. Salva-me da boca do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. A meus irmãos declararei o teu nome, no meio da congregação eu te louvarei. Louvem o Senhor, vocês que o temem, glorifiquem-no, todos vocês, descendência de Jacó. Temam-no, todos vocês, posteridade de Israel, porque não desprezou nem detestou a dor do aflito, nem ocultou dele o seu rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor aqueles que o buscam. Que o coração de vocês viva para sempre. Os confins da terra se lembrarão do Senhor e a ele se converterão. Diante dele se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Todos os ricos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão diante dele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá, e se falará do Senhor à geração vindoura. Virão e anunciarão a justiça dele, ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Até aqui a leitura do Salmo 22, que serve de base para esta reflexão da paixão de Cristo. Que todos tenham uma abençoada reflexão. Amém. Abandono. Ato ou efeito de ser abandonado. Falta de amparo ou de assistência.
Quem nunca sentiu a sensação de abandono na vida? Muitos podem vivenciá-la na tenra infância, ao perderem seus progenitores. Outros, diante da ruptura de um relacionamento conjugal, podem experimentar a sensação de abandono. Em tempos de coronavírus, é possível que muitos estejam experimentando esta amarga sensação. Alguns, por perderem o emprego ou a renda e ficarem sem rumo. Outros, por estarem vivenciando uma quarentena solitária e isolada de tudo e de todos. Ainda outros, por terem contraído o vírus e estarem isolados em um leito de hospital. A verdade é só uma. Não importa qual seja a sua situação ou experiência com esta palavra, ter a sensação de abandono é uma das piores coisas que podem ocorrer nesta vida. Sexta-feira Santa, precisamos refletir sobre alguém que não apenas teve uma sensação de abandono, mas alguém que de fato experimentou em sua carne toda a angústia por ter sido abandonado por Deus o Pai no alto da cruz. Quando estava sofrendo dores físicas indizíveis e carregando os pecados de todo o mundo, uma das frases ditas por Jesus no alto da cruz e dirigidas a Deus o Pai foi exatamente essa: Deus meu, por que me desamparaste? Este clamor de Jesus, feito em um momento de profundo sofrimento, pode trazer inúmeras dúvidas para a nossa mente, a saber, teria sido Jesus realmente abandonado pelo Pai? Ou isso foi apenas uma força de expressão? Se Jesus é Deus, como pode Deus abandonar a si mesmo? Se Jesus foi abandonado na cruz pelo Pai, qual foi a razão desse abandono? Que influência o Salmo 22 teve na afirmação de Jesus? Se Deus abandonou o seu próprio Filho na cruz, por que Ele não nos abandonaria? Nesta breve reflexão acerca do abandono, vamos nos guiar por essas 5 questões. Quem sabe assim, podemos esclarecer um dos textos que traz mais dúvida na cabeça das pessoas e possamos também entender melhor os nossos momentos difíceis em que experimentamos a sensação de abandono. Primeira questão, então. Teria sido Jesus realmente abandonado pelo Pai? Ou isso foi apenas uma força de expressão? Naquela sexta-feira da paixão, sabemos que Jesus não estava enfrentando algo simples. Ele já havia sido traído por um de seus discípulos, abandonado por quase todos os outros e preso pelos líderes religiosos que o levaram até os romanos. Lá, houve aquele jogo político pernicioso entre Pilatos, as autoridades religiosas locais e a multidão. Antes que Jesus fosse condenado a carregar a sua pesada cruz para ser crucificado, ele ainda sofreria abandono da multidão, que o preteriam em favor de Barrabás, e toda espécie de humilhação, açoite, cuspe e espancamento dos soldados que o deixariam em um estado lastimável. Tudo isso ocorreu em cumprimento das palavras do profeta Isaías, lá no capítulo 53. Ele não tinha boa aparência nem formosura, olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Ao ser crucificado, sabemos que Jesus proferiu 7 frases impactantes do alto da cruz, que estão espalhadas pelos 4 evangelhos. Essas 7 frases normalmente são relembradas na Sexta-feira Santa. Mas eu hoje irei me dedicar exclusivamente a apenas uma delas, que diz: Deus meu, por que me abandonaste? Está presente no Evangelho de Mateus.
Amados no Senhor, temos muitas razões para acreditar que Jesus não falou da boca para fora essas palavras. Não foi um desabafo ou uma blasfêmia cometida por Jesus, como quando sofremos alguma dor, praguejamos contra Deus. Ele não apenas teve a sensação de abandono, mas verdadeiramente foi abandonado nos últimos instantes de vida antes de sua morte. Esta é a primeira consideração a ser feita. Isto porque, se cremos que Jesus é Deus, sabemos que Ele não erra, Ele é perfeito. Jesus jamais afirmaria algo tão intenso como um mero desabafo. Segunda questão. Mas se Jesus é Deus, como Deus pode abandonar-se a si mesmo? Talvez seja pretensão muito grande tentar encontrar solução para este enigma aparentemente insolucionável. Conta-se que Lutero ficou estudando este versículo por dias, fazendo jejum e tentando compreender o clamor do Salvador. Até que finalmente ele percebeu que humanamente não podia entender como o Pai e o Filho, sendo um, poderiam se separar. Como o primeiro ser da Trindade poderia abandonar o segundo? Diante deste enigma, Lutero teria desistido de tentar compreendê-lo racionalmente, saiu de seu quarto para jantar com sua esposa e filhos. O mistério se acentua ainda mais quando o comentarista puritano, conhecido como John Trapp, afirma: como homem ele clama, Deus meu, por que me abandonaste? Quando, como Deus, ele concede paraíso ao arrependido ladrão. Sejamos sinceros, racionalmente, jamais conseguiremos compreender a fundo o abandono de Jesus por Deus o Pai. Como Deus poderia abandonar a si mesmo? Podemos tentar compreender a razão por trás disso. Podemos compreender as implicações deste abandono, mas não conseguimos entender racionalmente como tudo se deu. O melhor que temos a fazer aqui é confiarmos nas palavras de Jesus. Ele de fato foi abandonado, senão não teria feito tal afirmação. E passamos para a próxima questão, que nos diz muito e pode ajudar a entender um pouco este enigma indecifrável. Questão 3. Se Jesus foi abandonado na cruz pelo Pai, qual foi a razão desse abandono? Esta talvez seja das 5 questões a questão de mais fácil compreensão para nós, mas não de mais fácil digestão. É muito simples compreendermos que a luz não pode andar junto da escuridão e que Deus exige a perfeição. Sabemos que Jesus foi o único ser perfeito a habitar em nosso planeta, que ele não pecou, mas que ele assumiu todos os nossos pecados. Ao olhar para Jesus na cruz, Deus Pai não enxergou seu amado Filho, mas o mais terrível dos pecadores, e por isso não poderia estar junto dele. Como eu disse, racionalmente falando, essa pergunta não é das mais difíceis, mas a sua complexidade está exatamente em sua resposta. Deus Pai já não sabia que Jesus não estava carregando seus próprios pecados? Como ele poderia abandoná-lo? Chegamos a mais uma questão sem resposta. Mas claro, isso dentro da nossa limitação humana e visão deturpada de justiça. Ao explicar esse texto, Lutero diz o seguinte: porque o consolo e o poder divino o abandonaram. O diabo arreganhou os dentes contra o inocente cordeiro e tentou devorá-lo. O justo e inocente ser humano tem que tremer e vacilar como um pobre e condenado pecador, sentir em seu meigo e inocente coração a ira e o juízo de Deus contra o pecado, provando a morte e a condenação eterna em nosso lugar. E, em suma, sofrer tudo aquilo que um miserável pecador merece e teria de sofrer eternamente. Através disso nos foram conseguidos o reino de Deus, vida eterna e salvação.
Como diz Isaías no capítulo 53, versículo 11, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Por mais que o abandono seja algo terrível de passar, o abandono sofrido por Jesus foi redentor para nós. Se Jesus não tivesse experimentado na sua carne o abandono do Pai, nós é que teríamos que ser abandonados. E como sabemos bem, jamais suportaríamos esse abandono. Quarta questão. Que influência o Salmo 22 teve na afirmação de Jesus? Amados no Senhor, toda influência. Sabemos que quando Jesus falou, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus não proferiu palavras irrefletidas, de forma deliberada, muito bem pensada e calculada. Apesar de toda a dor que sentia, Jesus citava palavras de um texto bíblico muito conhecido por ele e por todos os leitores do Antigo Testamento. Palavras do Salmo 22. A influência que este salmo teve na afirmação de Jesus foi de grande relevância. Por isso mesmo, o Salmo 22 necessita de uma maior atenção de todos nós. Este salmo, composto pelo rei Davi, teria sido escrito em uma das muitas vezes em que Davi se viu cercado por opositores, prestes a perder o trono e a própria vida. Inúmeras vezes Davi teve a sensação de ser abandonado, mas recebeu a ajuda de Deus. Tanto é assim que Davi não foi morto por nenhum inimigo, mas morreu de causas naturais aos 70 anos, após reinar por 40 anos em Israel. O mesmo não pode ser dito de Jesus com relação ao abandono. As palavras que Davi somente teve a sensação foram sentidas em exatidão por Jesus. Vejamos algumas dessas palavras e comparemos com o que Jesus passou em suas últimas horas. No versículo 6, o salmista declara: mas eu sou verme e não um ser humano, afrontado pelos homens e desprezado pelo povo. Quem havia acabado de ser desprezado pelo povo e preterido em favor de Barrabás? Quem havia acabado de ser açoitado, espancado e humilhado por homens da guarda romana como um verme desprezível? E o versículo 7? Todos os que me veem zombam de mim. Lembrem que os soldados cuspiram em Jesus, bateram na face de Jesus e muitas vezes perguntavam: quem te bateu? Quem te bateu? Ao carregar a sua cruz para ser crucificado, a multidão que acompanhava aquele cortejo, aquela procissão macabra, muitas vezes ria do rei dos judeus. E mesmo quando pregado na cruz, o ladrão blasfemo citou o Salmo 22, versículo 8, confiou no Senhor, então, que ele o livre. E o versículo 16, cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeia, traspassaram-me as mãos e os pés. E o versículo 18, repartem entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançam sortes. Amados, este salmo davídico teria sido escrito há cerca de 1000 anos antes da crucificação de Jesus. Quanta exatidão, não é mesmo? Entretanto, algo ainda mais importante não transparece nesses versículos enfatizados anteriormente e pode passar batido para muitos. Jesus não citou o Salmo 22 por acaso, ele fala do Salmo 22 por conta de todo o sofrimento que estava passando e podemos ter convicção de que Jesus tinha o Salmo 22 de memória. E o Salmo 22 não contém apenas sofrimento, mas também é um salmo de esperança.
Perceba o que diz o versículo 24. Porque Deus não desprezou nem detestou a dor do aflito, nem ocultou dele o seu rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. Sim, por um momento doloroso, Jesus foi abandonado pelo Pai para cumprir com sua missão, mas ele sabia que este abandono não duraria para sempre. Pelo contrário, em breve Jesus seria entronizado e receberia toda a honra que é digno de receber. É o que diz o versículo 25, sofredores hão de comer e fartar-se. A última questão desta reflexão, quinta questão, é a seguinte: se Deus abandonou seu próprio Filho na cruz, por que Ele não nos abandonaria? Acredito que esta é uma questão muito relevante para nós e que nos coloca no foco da reflexão. Todavia, apesar de ser uma ótima questão, é uma pergunta equivocada. Isso porque já vimos que o único a ser de fato abandonado por Deus o Pai foi Jesus. E isto ocorreu apenas naqueles últimos momentos em que ele detinha todos os pecados da humanidade. O que experimentamos durante tempos de sofrimento nesta vida jamais é abandono de Deus, mas uma mera sensação, porque Deus está conosco sempre. A pergunta que deveríamos fazer seria a seguinte: Deus meu, por que não me abandonaste? Afinal, sou merecedor de castigo e condenação eterna por meus multiformes pecados? Não amo como deveria amá-lo, não amo o meu próximo como deveria amá-lo? Como posso ter casa, comida, roupas, família e pessoas que me amam se não mereço? Como posso ter perdão e salvação se minhas obras não passam de um trapo imundo? A resposta, meus amados irmãos e irmãs, está na cruz. Deus não nos abandona, jamais. Independentemente da situação difícil que você se encontre, Ele está com você. Isso não são meras palavras vazias de consolo ou meras palavras proferidas por um religioso, humano e pecador como eu. A maior prova que Deus não nos abandona está no fato dele ter enviado o seu único filho para morrer por cada um de nós. Em todos os momentos que você tiver a sensação de ter sido abandonado, lembre-se, é mera sensação. Porque alguém que verteu sangue por você não o abandona jamais. A verdade é que o único a ter sido abandonado por Deus, o Pai, não nos abandona. O abandonado não nos abandona, jamais. Por isso que você precisa hoje refletir a respeito da obra de Cristo em seu favor. Ter respeito pelo dia de hoje, mas jamais tristeza ou lamento. Jesus não foi levantado na cruz de forma acidental, porque sofreu as injustiças de um sistema judicial corrupto e inescrupuloso, nem porque foi abandonado pelos discípulos e pela multidão que gritou: crucifica-o, crucifica-o. Jesus foi levantado na cruz porque veio ao mundo para estar conosco, em todos os momentos, até mesmo no momento de maior solidão humana, na hora da morte. O abandonado não nos abandona. Que bom podermos vivenciar mais uma Semana Santa e mais uma Sexta-feira da Paixão. Por sabermos que Ele não nos abandona, estamos preparados para celebrar com toda alegria a sua vitória final sobre a morte. Mas deixemos a celebração para o domingo. Sigamos todo o protocolo. Reflitamos hoje apenas no abandonado na cruz. Um abandono que deveria ter sido sofrido por mim, mas que foi sofrido por Ele, por amor a mim. Que tudo isso me leve a continuar firme na fé e jamais abandonar o meu Senhor e Salvador Jesus. Amém.